Mulheres de Esperança. Olá, querido ouvinte, que bom é estarmos de volta para mais uma conversa. Hoje vamos ter o segundo episódio da série As Teias da Violência e vamos trazer aqui uma outra perspectiva, vamos dar continuidade ao tema, mas com outro olhar. Posso mencionar quais são as teias da violência que vamos falar hoje? Claro, então, pois estás mais que à vontade. Como podes ver pela thumbnail, hoje vamos falar sobre como a violência contra a mulher também pode existir no âmbito profissional e social. Nós já falámos dos vários tipos de violência Sim. que inclui, mas hoje vamos aprofundar um bocadinho mais. E Inês, eu acredito que este episódio vai ajudar quem nos ouve a estar mais atenta e a ser mais eficaz na forma de se defender e garantir os seus direitos. Sim, tenho também essa confiança e é mesmo importante abordar isto. Não queremos continuar a falar sem te incentivar, querida ouvinte, a partilhares este episódio com uma amiga. Ou várias. Não é? Ou várias, quantas mais melhor. Principalmente se conhece alguém que está a passar por este tipo de violência e não sabe muito bem o que fazer em relação a isso, ou não o consegue reconhecer. Fica connosco, envia este episódio, mas também ficas a saber que podes ouvir todos os outros no YouTube, Apple Podcast, twr360.org e esqueci-me da nossa app, RTM Portugal. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Inês, embora tu e eu tenhamos consciência de que a violência contra a mulher está impregnada em várias áreas, mesmo assim acredito que muitas ainda podem nem saber que tal acontece na área profissional e social. Verdade. Tanto que um dos grandes objetivos por parte do agressor ou abusador é tornar a sua companheira como se fosse uma ilha. E tu, quando estás a referir-te à ilha, é o facto dele normalmente isolar, não é? Isola a pessoa e de certeza que isso é porque é uma pessoa extremamente insegura, não é? E tem em mente manter a vítima isolada, sem forma de conseguir se livrar dele, fica dependente de forma financeira e emocional, é isso? Nem mais, nem menos, Inês. É um direito da mulher escolher como deseja estar na vida, não é? Exatamente. Assim como é saudável que tenha o seu ciclo de amigos, de conhecidos, tal como a sua forma de ter o seu próprio sustento. Portanto, é completamente legítimo. É bom deixarmos claro que estamos a falar de um aspecto em que a liberdade da mulher é monitorizada de forma doentia e até abusiva por parte do outro. De forma alguma estamos a julgar os vários contextos sociais ou financeiros, estamos a falar de violência e de como abrange a área profissional e social, de modo a que a mulher não tenha qualquer autonomia e seja uma presa fácil de controlar e manipular, para que a vontade de... Apenas um deles, não é? Sim, seja suprida. Exatamente. Enquanto a da mulher é reprimida por oposição. Sim, e ainda bem que esclareceste esse ponto, Inês. E agora eu penso que podemos ir um pouquinho mais a fundo neste assunto e explicar do que se trata e como ocorrem estes dois tipos de violência. Pode ser? O que é que achas? Claro que sim. Mas, sendo assim, deixa-me começar por explicar que todo o tipo de violência pode acontecer. Há aqui dois sentidos. O sentido estrito, ou seja, é o tipo de violência que engloba maus tratos físicos, psicológicos, crimes sexuais, injúrias, coação e também difamação. E depois temos o sentido lato, que é tudo o que coloca em causa a privacidade da mulher, ou seja, fotos partilhadas sem o seu consentimento, perturbação da vida privada, controlo de mensagens, de correspondência e que também pode envolver roubo, crimes sexuais e até assassinato. O que quer dizer que há situações de violência que são mais específicas e reconhecidas, não é? Do sentido estrito, e outras mais abrangentes e que podem causar ali alguma confusão à vítima e não percebe bem no que é que está envolvida. Sim, se é certo, se é errado. Não é? Exatamente isso. Isso é muito interessante e isso vai ajudar-nos a que tenhamos mais claro como podemos assumir o que acontece dentro da violência profissional e social. E por isso, quando falamos da violência profissional, podemos englobar todo o tipo de comportamento, desde falas e ações que indicam que o facto da mulher ter liberdade financeira, gerir as suas próprias finanças, ter o seu pé de meia, vamos assim dizer, constitui um risco para o seu companheiro.
Sim, por isso ele vai por essa via. Exato. Então podemos afirmar que a violência profissional, para além de ser um sinal de que o abusador não quer que a companheira tenha liberdade financeira e contribua, não é, ativamente na sociedade, ainda pode ser levada a controlar tudo o que ela recebe. O quanto gasta e com o que gasta, não é? Sim, mas não só apenas isso, Inês. Também Então. pode chegar ao ponto de roubar a própria companheira. Forçar que o dinheiro lhe seja entregue na totalidade sempre que o recebe, ou até mesmo não permitir que a companheira trabalhe, jurando que lhe irá prover tudo o que ela precisa, para que assim apenas lhe dê a quantidade de dinheiro que ele ache justa. E tudo isto para que a companheira se torne totalmente dependente, ou seja, é muito mais fácil manipular uma pessoa que está dependente, e esta também é uma das razões das quais falámos que é muito difícil às vezes as mulheres abandonarem a própria casa ou abandonarem um relacionamento por causa desta dependência. Exato. Do companheiro, e que se configura, lá está, num abusador. Exatamente, é isso. Sónia, só de ouvir a explicação já me dá um nó. Sim. A quantidade de mulheres que se deixa subjugar a este tipo de comportamentos é muito maior do que nós podemos imaginar. Isto é pior e não termina por aqui. Sim, sim. Com isso pode advir a violência social também, na forma de o ludibriar ao dizer que não precisa de trabalhar porque lhe dará a prover tudo o que precisa, leva a isolar mais. Porque algumas das nossas relações estão no trabalho, não é? Sim, E ou quando assim- sais de casa, ou quando vais ao supermercado, Exatamente. ou quando vais ao café, ou quando vais à padaria comprar pão. Portanto, tira-te logo aí Sim. um círculo de pessoas com as quais tu podias contactar. Porque, como o objetivo é o isolamento, também podem surgir frases como: o que se passa aqui em casa diz respeito apenas a nós dois. Para que ela não fale, não é? Claro, não é? Intimidar, quando na verdade o que o agressor tem medo é que alguém abra os olhos da sua companheira, é o medo de que descubram as suas atitudes abusivas. Certo, certíssimo. E sendo assim, para além de não permitir que trabalhe, ainda afasta a companheira de amigos, da família, da vida social, não permitindo que vá a um simples café. Isto é real. Ou que vá às compras. Tudo isto com a desculpa de que a está a proteger de eventuais perigos do dia-a-dia. E o pior é que não fica por aqui. O telemóvel pode ser confiscado para não responder ou não atender a quem quer que seja, não é? Porque depois pode dar asa a uma conversa. Afinal, o agressor faz de tudo para garantir que não há qualquer tipo de contacto e que não hajam oportunidades da vítima pedir ajuda. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Tu que nos acompanhas desse lado, nós sabemos que este é um assunto realmente muito delicado, mas o nosso país é constantemente acordado com dados de mulheres que são vítimas de violência doméstica. E nós queremos fazer parte das mulheres que ajudam outras mulheres e que não se deixam subjugar a estes comportamentos. E é muito importante, tu que estás aqui connosco, eu sei que estás a ouvir atentamente, mesmo que não sejas vítima de nenhum destes tipos de violência, é muito importante ouvir, informar-te, para que fiques atenta às tuas possíveis relações futuras e às mulheres à tua volta. Precisamos, como dizíamos no primeiro episódio, cuidar umas das outras. Sim, nunca sabemos quem é que está debaixo de ameaça ou a ser vítima de controlo por parte do companheiro, não é? Sim. Porque a violência lá está, não escolhe estratos sociais, não é? E já referimos isso, não é? Não escolhe idades, estratos, orientação sexual, sim, status nacionalidade, social, religião. nada, sim. Se és vítima, queremos trazer-te esperança de que é possível sair desse lugar, dessa prisão que é mascarada de cuidado e proteção. Assim como também queremos mostrar-te que existe alguém que tudo vê e que não abre mão de que possas viver uma vida digna, de que não abre mão de que venhas a ser a mulher inteira, amada, para o qual Ele te criou. Eu penso que agora é uma boa hora para sermos mais diretas em falar de Deus, desse alguém que pensa
acerca desta violência cometida à mulher. Ele tem uma palavra a dizer, certo? Sim, vamos lá. Porque, em primeiro lugar, é fundamental entender que a violência é uma escolha. A pessoa que a executa faz essa escolha. Por isso é urgente que a vítima desperte para o facto e não se permita deixar ser humilhada, privada, aprisionada e maltratada. Porém, para alguém tomar consciência de que deve colocar com um limite, é necessário que reconheça o seu valor, saiba de onde vem e quem lhe concedeu esse mesmo valor. Sim. Esta é a palavra-chave para que a mudança ocorra e a coragem tome a frente. Querido ouvinte, ao ler Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. À imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Podemos ter a certeza de que tanto o homem como a mulher são imagem e semelhança de Deus. E isto significa nada mais, nada menos de que nos foi dada uma dignidade única, que nos permite identificar capacidades e atributos que partilhamos com Deus. Consciência, raciocínio, lógico, criatividade, amor, justiça, etc. E tudo isto é que nos distingue dos animais. Foi com o ser humano que Deus partilhou algumas das suas características. E por isso, todo o valor, dignidade e singularidade que Deus te concedeu, minha amiga, já te confere tudo o que precisas para saberes que és amada e que foste planeada ao detalhe por parte do Criador do Universo. Qualquer pessoa, ainda que seja o teu companheiro, qualquer pessoa que te proíbe de colocares em prática as habilidades que o próprio Deus te concedeu, ok? E te coage a não desenvolver relacionamentos saudáveis e profundos com os teus amigos e familiares, lamento, mas está a ir contra aquilo que é da vontade de Deus e não te está a respeitar, nem te está a amar como devia de amar, não está a amar da forma plena. Querida amiga, o teu trabalho não é apenas útil para que sejas mais uma na sociedade. O teu trabalho é uma demonstração das capacidades, dos dons e dos talentos que Deus te deu e que, a partir deles, tu revelas ser a imagem e semelhança dele. Tu não és uma vergonha e tu sabes, sim, falar. Tens uma voz e tens coisas importantes a dizer e precisas desenvolver relacionamentos saudáveis para que possas ver nas outras pessoas a imagem e semelhança de Deus que tu também tens, que eu também tenho e que tu, Sónia, também tem. Deus não criou ninguém para ser uma ilha. Assim como não há ser humano nenhum que tenha o direito de se autodeclarar Deus, proibindo quem quer que seja de trabalhar, de estudar, de ir ao café, de estar com a família ou com os amigos, de ter uma vida. Não pode. Há apenas um só Deus, um só, que te concedeu valor, dignidade e também coragem. Se Ele diz para não temeres porque Ele é contigo por onde quer que vá, então significa que tens essa coragem em ti e que podes mesmo confiar nas suas palavras. Minha amiga, sem esquecer o facto de que Deus deu o seu Filho Jesus para te mostrar que em Deus tu tens um Pai. Ele é o exemplo perfeito de como um homem deve tratar uma mulher. Sem dúvida. Não permitas que alguém te aprisione quando Jesus já te fez livre e te mostrou que em Deus tu tens valor. Querido ouvinte, tu não dês ouvidos àquelas vozes que insistem em fazer-te acreditar que tu não tens valor, que tu não és capaz, que não tens talentos. Tudo isso é mentira. Deus não faz nada por acaso e tu não existes por acaso. Eu e a Inês temos esperança de que possas sair dessa prisão, assim como temos esperança de que possas alertar outras mulheres, pois não existe nada melhor do que viver os planos que Deus tem para nós, que são planos de paz. Sim. Olha, e assim nos despedimos. Parece-me uma ótima forma de despedir, com a certeza de missão cumprida, não é? Missão cumprida. Exatamente. No próximo episódio voltamos com este tema e será o último da série, correto? Correto. Então não te esqueças. Encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres.
Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.